Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa No País Econômico. Hoje, e como não poderia deixar de ser, vamos discutir as declarações do governador do Banco Central, declarações ou explicações, se quisermos, em relação ao polêmico negócio de concessão da gestão de 80% das participações do Mozabanco à empresa Coanha, que controla ou que gera os fundos de pensões do Banco Central. Para fazer a discussão de hoje, conto com Baltazar Fael. Baltazar, muito boa noite e seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Baltazar Fael, como se sabe, é colaborador do Centro de Integridade Pública e é uma pessoa que tem se dedicado muito a este negócio feito pelo Banco Central com seu fundo de pensões Coanha. Conto também para esta discussão Fernando Lima, que é uma pessoa já conhecida, jornalista do Savano, se quisermos, do Mediacup. Muito bem, Fernando Lima, começo mesmo por si. Vamos metodologicamente tentar discutir ponto por ponto, desde a explicação que o governador deu em relação à concessão, porque é que se selecionou a Coanha. A seguir vamos discutir a questão do conflito de interesses, o governador também deu uma explicação. Vamos também discutir a nomeação de João Figueiredo e vamos discutir a problemática da legislação que o governador levantou. Comecemos por discutir o fato do governador ter dito que a Coanha fazia parte de um plano B, portanto um plano de contingência, porque os outros concorrentes, ou os concorrentes, já que a Coanha não foi concorrente, foram excluídos por não reunirem as condições. E o governador dizia, num jeito de decepção, que não entendia porque é que não estava a ser compreendido pelo grande público. A minha primeira pergunta é, esta explicação do governador, do ponto de vista de opções de resgate do Mozabanco, é convincente aos seus olhos? Bem, duas questões prévias. A primeira questão é uma declaração de interesse. Eu, e já disse isto anteriormente aqui num outro programa, numa outra plataforma, eu sou um pequeno investidor no Moçambique Capitais, uma das sociedades envolvidas no negócio do Mozabanco. A segunda questão tem a ver um pouco com a introdução do Boaventura. É uma questão que eu gostaria de colocar, que é a seguinte: eu vejo um grande barulho à volta dessas questões e vamos abordá-las todas, mas surpreende-me que os principais intervenientes em todo este debate, em todo este barulho, em todo o negócio, até agora não se pronunciaram. Estou a falar do novo banco e da Moçambique Capitais. Estou a falar do Instituto de Supervisão dos Seguros, que tem também a seu cargo a supervisão do Fundo de Pensões. Estou a falar de entidades muito interventivas na economia de Moçambique, como o FMI e como o Banco Mundial. Todas essas, e já agora a AFC, portanto a Corporação Financeira Internacional, que faz parte do Banco Mundial e que participou na avaliação de propostas para a recapitalização do Mozabanco. Todas estas entidades não vieram ao público manifestar-se contra as decisões do governador do Banco do governador do Banco de Moçambique, mas o Banco Único, que é apontado como um dos problemas em relação ao conflito de interesses do atual administrador do Moza, não se pronunciou sobre esse conflito de interesses. A banca está silenciosa, a Associação de Bancos, idem aspas. Portanto, acho que isto é importante. Mas o silêncio não significa que concordam naquela ideia de quem cala consente. Não. Acho que ninguém aqui tem uma pistola apontada à cabeça. Algumas destas instituições
pronunciam-se regularmente, nomeadamente as instituições de Bretton Woods, que continuam a dizer é preciso acabar com os subsídios, é preciso resolver o problema das empresas públicas, portanto, não estão satisfeitas com as políticas que estão a ser seguidas por Moçambique, nomeadamente a exigência de reformas. Em relação à questão do Cuanha e em relação ao Cuanha ser um plano B e uma aparente contradição entre as declarações do administrador Alberto Bila, as declarações, a entrevista que João Figueiredo deu ao Savana, corroborando as declarações do administrador do Banco de Moçambique, Alberto Bila, e agora a intervenção do governador do banco. Ou seja, numa primeira fase, o fundo Cuanha era um concorrente, agora representa um plano B. Eu penso que, de facto, aquilo que aconteceu, o Cuanha sempre foi o tal plano B que estava para ser acionado. Agora, se quisermos argumentar em relação se preenchia ou se não preenchia as condições para ser um candidato à recapitalização do banco, o que é certo é que, em termos práticos, plano B ou concorrente a um concurso com outros participantes, ele preenchia e aparentemente continua a preencher as 3 condições que foram estabelecidas, nomeadamente garantia bancária ou a disponibilidade dos fundos fixados pelo Banco Central, uma proposta de órgãos sociais para o banco e um plano de negócios. Eu sei que existe o plano de negócios e a proposta de órgãos sociais é conhecida publicamente. Aliás, foi lançada no dia em que foi conhecido o Cuanha como a entidade para ficar com 80% do banco. Agora, a questão do Cuanha e a questão de ser um fundo de pensões, ligado ao Banco de Moçambique, tem problemas, sobretudo problemas de natureza legal. Nós não conflito de interesses, no caso. Eu não iria tanto pelo conflito de interesses. É mais no sentido de saber se o Cuanha está autorizado, e nós não conhecemos, por exemplo, o acordo entre o Fundo de Pensões, porque o Cuanha é a empresa que faz a gestão do Fundo de Pensões, não é ela própria o Fundo de Pensões. Nós não conhecemos o acordo entre estas duas instituições e aí há uma questão que é preciso, que continua de pé, ou seja, se houve tanta transparência nesta transação, nós queremos, o público tem o direito de saber, e não parece que seja aqui uma questão de negócios ou uma questão secreta ou de confidencialidade. Era importante conhecer-se este acordo entre o Fundo de Pensões e a sociedade gestora de participações. 2. Todos os fundos, e o Cuanha não é exceção, têm as suas normas prudenciais em relação aos investimentos que fazem. Será que um investimento de cerca de 136 milhões de dólares não faz tocar as campainhas de alarme dentro deste fundo em relação aos montantes utilizados? Por exemplo, fala-se, e eu acho que a minha fonte tem credibilidade, que este montante representa cerca de 90% do fundo. Será que uma pessoa, e dentro inclusivamente de critérios de gestão económica, em que se diz que é importante não pôr todos os ovos no mesmo cesto, pôr num mesmo cesto 90% de um fundo, não será uma matéria de risco?
é uma matéria de risco. Mas aqui já estamos a entrar num outro domínio, que são questões de natureza de gestão, porque nós também não sabemos o que vem aí a seguir, uma vez que, na minha perspectiva, claramente o Banco de Moçambique ou a gestão do Mosabanco vai repassar o risco como? Repassar o risco para novos investidores, haverá uma nova fase no banco e estou certo que este vai ser o cenário. Nas palavras do Governador, era importante ultrapassar este sufoco inicial. Mas é assim, nós não conhecemos relatórios de contas do Coanha. É saudável, não é saudável distribuir... Ainda há questões de transparência aqui por esclarecer. Não está absolutamente nada claro. E o facto de o Governador, que também disse que era o PCA da Coanha, nos vir tranquilizar e dizer que está tudo sob controle e que esta foi a melhor opção, traz-me algum conforto, mas não me traz todo conforto. Nós, há bem pouco tempo, passamos por uma experiência traumatizante, que é outro fundo de pensões, que foi um descalabro total em relação a um pequeno banco, cada praça, que está neste momento a ser falar do liquidado. INSS. Exatamente. Muito bem. Baltazar, o Lima colocou aqui, no seu ponto de vista, algumas linhas de força. Qual é a sua opinião em relação à explicação que o Governador deu sobre a seleção da Coanha? É uma explicação convincente? Há aqui alguns aspectos que acha que é preciso ainda esclarecer. Boa noite, obrigado pelo convite. A cumprimentar também o Lima, que está presente. Eu penso que a primeira coisa que me salta à vista aqui é que foi bom que o Governador tenha vindo dar esta explicação. Isto é claro, nós estávamos à espera de que uma voz autorizada dentro do Banco Central nos viesse dizer o que é que aconteceu. Porque aquele primeiro comunicado que circulou por aí, penso que era muito lacônico e não dizia muita coisa daquilo que aconteceu. Quanto à escolha desta sociedade gestora que está a gerir o Fundo de Pensões do Banco de Moçambique, eu penso que ainda não fico muito claro sobre esta questão do plano B, do plano não sei quantos que foi dito aqui. O que me parece é que, como disse o Fernando Lima também, é que a Coanha já estava posicionada. Portanto, não é um plano que surge assim, porque fomos tentar procurar as coisas aqui entre os concorrentes e não conseguimos e vamos buscar. Não, a Coanha estava posicionada exatamente para entrar tanto neste negócio. Portanto, eu penso que é importante que isto seja dito e é importante aqui também, na minha ótica, que haja transparência naquilo que se diz e como se diz. Eu penso que o Governador do Banco de Moçambique não foi feliz em muitas explicações que deu aqui. Portanto, eu penso que, em termos assim muito gerais, aquilo que se fala em conflito de interesses, o colega não quis entrar nisto muito, eu penso que continua a se levantar. E continua a se levantar por quê? Porque o conflito de interesses a que se refere neste caso em concreto, que nós não conhecemos elementos, e eu não quero ir diretamente dizer que há um conflito de interesses. Há entidades próprias, temos a Comissão Central de Ética Pública, que pode dizer em última instância se há ou não conflito de interesses. O que nós podemos fazer é levantar aqui os aspectos que existem. Os riscos que existem. Mas há uma coisa que está claramente, que ficou clara aqui, é que a percepção que existe nas pessoas é que de fato há um conflito de interesses. É exatamente isso que a lei diz. A lei não fala de um conflito de interesses factual, mas diz que não pode criar a percepção nas pessoas de que existe conflito de interesses. Então, esta percepção já existe. Está a falar do artigo 35 da Lei de Propriedade Pública, que até é melhor eu citar. Exato. Diz que o servidor público deve abster-se de tomar decisões, praticar qualquer ato ou celebrar contratos, sempre que se encontre em qualquer circunstância que configure o conflito de interesses ou que possa criar no público a percepção de falta de integridade na sua conduta. Exatamente. É exatamente uma questão de percepção. E é isto que, ao nível dos servidores públicos, ao nível da função pública, não pode existir
Não pode existir uma situação em que as pessoas desconfiem da integridade das formas de atuação da administração pública. Eu penso que este requisito em concreto está preenchido. Agora é preciso que uma entidade própria venha nos dizer se de fato há ou não um conflito de interesses. Outro aspecto que eu queria levantar aqui tem um pouco a ver também com esta questão de quem é a Cuanha. Existe legalmente, não há dúvida alguma, está ali, mas em termos de capacidade financeira, quem nos diz que a Cuanha tanto tem estes fundos dentro daquilo que é o dinheiro que é descontado, portanto, pelos trabalhadores do Banco de Moçambique e dos vários investimentos que dizem que esta entidade faz com este fundo, como gestora, claramente tem que fazer isto. Eu não me lembro, e ninguém falou disto, posso estar equivocado, porque se calhar não leio todos os jornais, não me lembro de ter visto em nenhum ano balancetes desta entidade, que venham me dizer claramente que esta entidade financeiramente é saudável e que pode fazer o investimento que fez. Aliado ao que se disse aqui, de investir 90% daquilo que é o seu capital e ficar com 10%, isto é um risco muito grande para aqueles que descontam para esta entidade. Não nos esqueçamos, por exemplo, do que está a acontecer com o INSS. Os fundos que estão no INSS e que estão investidos por aí, que não se sabe como, nós não sabemos se de fato, quando um dia nós reformarmos, nós teremos acesso aos nossos fundos. Porque está claro, está-se a investir sem olhar a meios. E investir num banco como o Moza ou como outro qualquer, principalmente os bancos da nossa praça, é muito arriscado. Nós tivemos o caso do nosso banco e nos mostraram de fato o que é que acontece dentro. Mas segundo o governador existe um plano de negócio que em 2, 3 anos o Moza vai dar lucros. Foi o que o governador deu na sua explicação. Mas a questão que se pode levantar é como é que um banco que tinha o buraco que tinha, de mais de 8 mil milhões de meticais, é possível ser resgatado e em 2, 3 anos poder dar lucros. Exatamente, eu não sou economista, mas eu também, eu não acredito, e a própria economia não é uma ciência tão exata como nós estamos a pensar. Isto é uma projeção que o governador do Banco de Moçambique está a fazer, que pode dar certo ou pode não dar certo. Isso vai depender muito daquilo que são as conjunturas ao nível do mercado, que de alguma forma podem ser favoráveis ou também podem ser desfavoráveis àquilo que é o plano de negócios do Moza Banco. Então, eu penso que estão-se a fazer aqui afirmações bastante perentórias, bastante, vamos lá dizer assim, finalizadas neste sentido. E mais um aspecto, é que quando o Lima diz que, por exemplo, não aparecem os outros intervenientes neste processo todo, eu penso que há mais aqui uma declaração que o governador do Banco de Moçambique faz, que me penso que eu até está a agir de uma forma como se fosse um órgão do Poder Judicial, como se fosse um tribunal. Quando ele diz assunto Moza Banco está encerrado, quer dizer, não pode vir a público dizer que um assunto está encerrado, porque ele quer que o assunto fique encerrado. Não, há mais explicações que devem ser dadas aqui. E uma das coisas que eu levanto é, por que é que não se disponibilizam os documentos e tudo o que foi feito ao nível desta ação? Os jornalistas têm que ter acesso a isso, têm que investigar, e para investigar eles têm que ter acesso à informação. A mesma coisa que se faz, vou criar um paralelismo aqui que pode ser feliz ou infeliz, que se faz quando há concursos públicos. É que depois do concurso terminar, há um prazo em que os documentos ficam livres, que é para qualquer um. Eu já não sei se isto na prática acontece, mas pelo menos é o que a lei diz, que os documentos ficam livres para qualquer pessoa consultar, para verificar da transparência desse concurso. Eu penso que o Banco de Moçambique, com estas dúvidas todas que pairam, penso que este seria um bom caminho a seguir. Portanto, no seu entender, a Cuanha nunca foi um plano B. Não. Sempre esteve presente na equação. A Cuanha sempre esteve presente na equação, na minha forma de analisar estes fatos. Porque não se vai buscar uma entidade como a Cuanha de um dia para o outro. Muito bem. Lima, tem a mesma opinião de que a Cuanha nunca foi um plano B. Até não. Porque o Banco Central, pelas funções que desempenha, tinha informação sobre a saúde do Moza e, sendo eles os gestores do seu próprio fundo de pensões, também tinham informações sobre a capacidade da Cuanha. Alinha nesta posição de que a Cuanha... Não penso que seja esse o cenário apropriado, porque depois de uma fase inicial em que se pensou que a melhor via era fazer a liquidação
a liquidação do Mosa Banco e começar do zero, significa os acionistas do Mosa Banco perderiam todo o seu capital e, digamos, a nova vida do Mosa Banco começava neste caso, no dia 1 de outubro, uma vez que foi intervencionado ao fim da tarde de 30 de setembro. Houve aqui uma mudança de atitude do Banco Central em que se mudou, e em termos contabilísticos, se alterou a posição de liquidação para uma posição de recapitalização. E aqui foram considerados, portanto, os capitais investidos quer pela Moçambique Capitais, quer pelo Novo Banco. Segundo aspecto, foi dada esta possibilidade de terem um acesso, de concorrerem preferencialmente à recapitalização do banco, e foi feita uma Assembleia Geral de Acionistas a 23 de janeiro, em que os dois acionistas declararam que iriam apresentar uma proposta para a recapitalização do banco. Esta proposta foi precedida por uma ação de investigação, de auditoria da KPMG ao próprio banco, que, aliás, determinou em qual o montante dessa recapitalização, ou seja, estes 136 milhões de dólares que aparecem agora. Estas duas entidades puderam, a 23 de março, até 23 de março, apresentar o seu plano de recapitalização, trazerem a sua garantia bancária. Mesmo com estes direitos de preferência, quer o Banco de Moçambique, quer o Mosa Banco, receberam várias manifestações de interesse de outros investidores para concorrerem à recapitalização do banco. Isto significa que, não obstante eu achar que lá no fundo estava a hipótese coanha, havia estas hipóteses de outros concorrentes apresentarem. Agora, a questão é que todos os outros concorrentes não apresentaram uma garantia bancária, manifestaram interesse de concorrer. A Moçambique Capitais, porque o Novo Banco está na situação que está, ou seja, o Novo Banco em Portugal, que é a parte do Banco Bom do Banco Espírito Santo, também está intervencionada pelo Banco de Portugal. E, desde o início de toda esta fase, não mostrou qualquer interesse em concorrer à recapitalização. Portanto, quem estava à procura de noivo ou noiva era a Moçambique Capitais. Falhou a 23 de março e falhou também agora em 23 de maio, uma vez que, ao contrário de apresentar uma garantia bancária, apresentou-se com um fundo internacional, mas através, mais uma vez, de uma manifestação de interesse. Aliás, o fundo agora já foi revelado na imprensa, era o fundo Arise, e tinha por trás um banco holandês, dois fundos noruegueses, mais um fundo holandês. Aliás, o Arise está presente aqui em Moçambique no Banco Terra. Agora, uma questão é uma garantia bancária, que significa a existência de dinheiro vivo que pode ser acionado para a recapitalização, neste caso, do Mosa Banco. Outra coisa é dizer, nós temos a intenção de, como outros concorrentes assim o fizeram, aliás, como o próprio governador do banco revelou, aliás, até disse que outros não eram tão sérios assim e que queriam trazer uns sacos. Havia o risco de lavagem de dinheiro. De lavagem de dinheiro. E esses, pelo menos, tanto quanto eu sei, um desses fundos, o tal fundo que levantou suspeição, numa primeira fase, esteve para se apresentar associado a um banco local.
exatamente não apareceu porque as investigações preliminares de compliance exatamente demonstraram que não era um fundo sério, havia muitas interrogações. Portanto, o Cuanha aparece aqui como uma resposta a uma situação de emergência para salvar o MOSA, ou seja, para que o MOSA não fechasse as portas e para que continuasse a funcionar como continua a funcionar até agora, quer-me parecer que normalmente. Tendo em conta a explicação que dá, acha que havia uma outra opção fora a Cuanha, tendo em conta que o sistema financeiro estava em causa e no primeiro comunicado de explicação que o Banco Central dá é que esta escolha visava evitar o descalabro do sistema. Acha que havia outras opções? Eu penso que sim, e essas opções foram explicitadas por escrito, mas eu também penso que o Banco de Moçambique sempre desconfiou da materialização de todas essas hipóteses. Por exemplo, eu acho que posso dizer que na Moçambique Capitais sempre se acreditou, quer na primeira opção, quer na segunda opção, que era possível chegar até ao fim, ou seja, a estratégia foi de não atirar a toalha ao chão e de se acreditar que era possível a recapitalização do banco. Agora, aqui estamos a falar de, mais uma vez, 136 milhões de dólares. Ninguém vai de peito aberto para uma operação desta natureza, tipo 1, 2, 3, abrir o envelope e ver quem é o vencedor da opção. É preciso, de facto, termos o plano B, significa falham estas situações, nós temos que estar preparados. Por exemplo, e o governador do Banco de Moçambique tem tido contactos com o governador do Banco de Portugal. O Banco de Portugal continua com o bebê nas mãos, que é o novo banco, teve que vender um banco por $1, aliás, o Banco Austral foi vendido por $1 devido à situação criada e os contribuintes tiveram que pagar 120 milhões de dólares para a salvação do Austral, que é hoje o Barclays Bank, e nesta operação, por exemplo, não foi mexido o orçamento de Estado, ou seja, os fundos do Cuanha não são fundos do orçamento. Portanto, numa operação de risco desta natureza, ninguém vai de peito aberto, tem que se ter, de facto, o plano B e o plano C. Por exemplo, esta operação, e posso dizer, e digo isto de forma perentória, esta operação nunca era possível se não tivesse a aquiescência, se não tivesse a concordância do Banco Mundial e do FMI. Moçambique, e não estou a dizer Banco de Moçambique, estou a dizer Moçambique não poderia ter feito esta operação sem que houvesse um endosso tácito desta solução para o Moçambique. Muito bem. Baltazar, vamos aqui à equação João Figueiredo, que é apontado também como um elemento de, conflito de interesses, na medida em que conduziu uma parte do processo de resgate, e esta mesma pessoa foi nomeada presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do banco, e consta também que é acionista num banco privado, concorrente do banco que dirige hoje. Tem esta mesma percepção de que há aqui este risco de conflito de interesses, e queria que fizesse a sua análise considerando o que disse o governador do banco, que o João Figueiredo não foi bater a porta ao Banco Central e num primeiro momento recusou a nomeação. Foi preciso insistir e, enfim, apelá-lo, tendo em conta o interesse público, e foi um processo conduzido pessoalmente pelo governador do Banco de Moçambique. Acha que é um elemento na equação para o fator conflito de interesses? Eu já tive a oportunidade de dar aquilo que é a minha explicação sobre a questão de João Figueiredo. De fato, João Figueiredo já vem há muito tempo neste processo, né? Ele entrou mesmo no início deste processo
O que me cabe dizer é que, no caso de Moçambique, quem regula as situações, portanto, ligadas ao conflito de interesses, e é entre público e privado, é mesmo a lei. A lei está clara sobre o que é conflito de interesses, quando há conflito de interesses, portanto, neste capítulo. No que tange à área privada, eu penso que estamos aqui a tratar exatamente de bancos de natureza privada. Isto não está muito bem, não está regulado ao nível daquilo que é a nossa legislação. E, portanto, aqui o que deve funcionar claramente é o que estas duas entidades privadas pensam deste indivíduo em concreto, sobre João Figueiredo. Eu acredito que se a instituição em que ele detém, tanto participação acionista, não vê nisto conflito de interesses nenhum, e nós não temos nada legislado nesse sentido ao nível do setor privado, nós não podemos estar, portanto, a levantar esta questão. Portanto, se não existindo nada legislado, não existindo manifestação por parte destas entidades do setor privado, e onde João Figueiredo tem ações, não vejo por que falarmos, portanto, neste caso concreto, de um conflito de interesses. Portanto, Lima, alinha nesta posição. Estou perfeitamente de acordo com aquilo que o Baltazar Faela acaba de dizer. Não me parece que a nova versão do Código Comercial tenha qualquer problema em relação a esta situação, quando a pessoa é apenas acionista e não está representada nos órgãos sociais da outra entidade. Neste caso corrente, não só o Banco Único não emitiu qualquer discordância em relação a esta situação, como também, e a partir do próprio Banco Único, é conhecido que João Figueiredo, que tem uma participação de 10%, não tem participado nas Assembleias Gerais do Banco, nem tem enviado qualquer representante seu às Assembleias do Banco Único. Depois, a questão da competência, e aqui há um papel interventivo do Banco de Moçambique, é o Banco de Moçambique, o regulador, que de facto sanciona os órgãos sociais da banca comercial em Moçambique. Depois do endosso do governador de Moçambique, considerando João Figueiredo muito competente, não é de esperar que venha outra entidade, nomeadamente o Conselho de Administração do próprio Banco de Moçambique, contrariar a opinião do governador. Aqui quero parecer que também há um aspecto emocional que deve ser tomado em conta. Todos nós temos, por causa da nossa intervenção pública, os nossos detratores, as pessoas que têm reticências, que têm pontos de interrogação, e digamos que João Figueiredo tem também os seus ódios de estimação na nossa praça. Não fosse o nosso país ser conhecido como o país dos caranguejos que cozem numa panela sem tampa, ou seja, quando um caranguejo está a subir em cima da panela, o outro caranguejo puxa para baixo. Ora, esta pessoa tem esta participação, quer no BIM, quer no Banco Único, quer agora no MOSA. Isto levanta um pouco este tipo de interrogação. Será que ele é tão bom ou será que ele é tão controverso que, num curto espaço de tempo, teve este histórico de presença em conselhos de administração de pelo menos 3 bancos? Outra questão, Baltazar, que o governador levantou, é a questão da limitação em termos de legislação para a intervenção do Banco Central numa situação como a do Moçambique. E o governador dizia que a lei dá um poder excessivo aos bancos privados. No caso, em apreço, ele dizia que foi a Assembleia Geral do Moçambique, no caso, o novo banco e a Moçambique Capitais, que tiveram que aprovar alguns instrumentos legais para que a intervenção do Banco Central ocorresse. Que ele dizia que trabalhou-se num quadro legal bastante apertado. Isto levantou várias questões, em que uma delas é
se o governador detectou essas situações, podia muito bem ter influenciado ou ter proposto um conjunto de reformas de forma que a sua intervenção fosse mais direta e resolvesse os problemas que houve a tempo. Concorda que o quadro legal foi uma limitação para a intervenção do banco e que de outra forma, se calhar, teria-se resolvido o problema com outras opções? Eu penso que no Estado de Direito, o quadro legal é estruturante, é algo de estruturante que nós temos que seguir exatamente aquilo que ele diz. Eu não sei há quanto tempo é que Rogério Zandamela está no Banco de Moçambique, mas acredito que ainda está há pouco tempo e ainda vai se tentando, conhecendo os cantos da casa, e para além dos vários apetites que existem, claramente, sobre o Banco Central. Ora, esta explicação que Rogério Zandamela vem dar faz sentido neste aspecto que estou a dizer, que ele está aqui há pouco tempo, e se calhar é o primeiro choque que ele tem aqui com este caso concreto que acontece com o Moza Banco, e quando vai ver a legislação, encontra que encontra que pode existir esta mais aquela lacuna. Portanto, neste aspecto, como eu disse, esta justificação pode ser plausível, mas é preciso apelar que a partir deste momento o próprio Banco de Moçambique tem que começar a ter uma ação proativa. E não é Rogério Zandamela que chegou agora. O conjunto de administradores que estão no Banco de Moçambique são bem antigos lá. E penso que, de alguma forma, já poderiam, ao longo deste tempo, alguns têm mais de 10 anos ao nível do Banco de Moçambique, se a memória não me traiçoou, ao longo deste tempo, era a altura de terem olhado para a legislação, porque é a mesma legislação que eles aplicam no seu dia a dia, pode não ser para o caso em concreto, que penso que só tivemos até agora 2 bancos que precisaram de ser intervencionados, um foi mesmo extinto, se assim se pode dizer, mas eu penso que estas situações todas deviam ter acompanhado aquilo que é a evolução da legislação que acontece em Moçambique, e nós sabemos, em qualquer fórum onde a gente vai, se diz claramente que Moçambique tem boas leis, que o problema de Moçambique é a aplicação destas leis. Portanto, isto também é um convite para todas as instituições, não estas bancárias, mas outras, de modo a olharem para aquilo que é o seu quadro legal, o seu quadro institucional e ver como é que ele se articula com a realidade ou com aquilo que pode vir a acontecer. Portanto, eu penso que, em parte, para Rogério Zandamela, esta explicação é plausível, mas para o corpo das pessoas que lhe seguem dentro do Banco de Moçambique, eu já não posso concordar que tenham deixado que a situação chegasse até este ponto. Tem a memória institucional. Exatamente, eles conhecem a legislação de A a Z. Eu não posso concordar que estas pessoas tenham deixado que a situação chegasse até este ponto. Não sei como é que está estruturado o Banco de Moçambique, mas acredito que deve ter lá um departamento jurídico que trata destas matérias, e este departamento jurídico que não só tem que olhar para aquilo que está a acontecer hoje ao nível da legislação, portanto, daquilo que ela cobre neste momento, mas tem que procurar olhar para o que pode acontecer no futuro e, se calhar, até olhar para aquilo que é a nossa realidade a nível mundial. Por exemplo, o que está a acontecer em Portugal. Penso que Portugal teve necessidade de intervencionar muitos bancos. O Banco de Portugal, claro que ele depois é supervisionado de alguma forma pelo Banco Central Europeu também, mas teve necessidade de se fazer muitas intervenções em Portugal, e acredito que, como é hábito nosso em Moçambique, a nossa legislação é uma réplica, é uma cópia daquilo que acontece em Portugal. Eu penso que estes estudos já deviam ter sido realizados, e eu não quero aceitar que os antigos administradores do Banco de Moçambique tenham deixado esta situação passar e hoje viram com esta justificação. Muito bem. Lima, ficamos com apenas 2 minutos, mesmo para fechar. Concorda com o argumento de que o governador tomou estas decisões num quadro legal bastante apertado, como ele próprio afirmou? Num quadro legal apertado, num quadro legal com grandes omissões, em que o governador, digamos, está a assumir o risco das suas tomadas de posição. As suas tomadas de posição, muitas delas não são alicerçadas em dispositivos legais. Muitas das decisões que foram tomadas ao nível do banco ao nível do Moza Banco tiveram que ter a concordância dos acionistas que de algum modo foram, digamos, desapossados do banco, e aqui
percebemos a contradição que existe e num quadro, aliás, referenciado também pelo governador do banco, em que, se fosse para a liquidação, o Banco de Moçambique tinha muito mais poderes para impor as suas posições do que nesta situação. De qualquer forma, e vamos assistir a este cenário nas próximas semanas, é o Banco de Moçambique que vai continuar a impor as suas soluções, mesmo em questões algo problemáticas, como, por exemplo, é a questão da aprovação das contas do banco de 2016, não estão aprovadas, o Conselho Fiscal não aprovou, da eleição ou de ratificação dos novos órgãos sociais para o banco, porque eles têm que ser aprovados e têm que ser aprovados numa Assembleia Geral. Quem convoca a Assembleia Geral é o antigo presidente da mesa da Assembleia Geral ou é o novo, se o novo ainda nem sequer foi eleito, como é que vai eleger? E, portanto, aqui o Banco de Moçambique vai continuar, em última análise, a impor as suas regras nesta situação. Aliás, o governador do banco disse que, em termos de legislação, o banco estava atrasado 20 anos. Muito obrigado, Fernando Lima. Muito obrigado, Baltazar Fael, pelas vossas contribuições em relação a um tema que marca a agenda da discussão em Moçambique. Assim que o telespectador que nos acompanhou, até uma próxima oportunidade.